Olá pessoal, Larissa Feitosa por aqui, dando mais uma dica de engenharia. E hoje o tema é o que você deve analisar quando for contratar um pedreiro. Por que que eu trouxe esse assunto neste vídeo? Depois de alguns anos vivenciando as construções civis, eu pude perceber algumas coisas que o pessoal costuma ter dor de cabeça quando não presta atenção nesses itens quando vai contratar um pedreiro. E o primeiro é analisar, ponderar todo o serviço que você vai fechar com o pedreiro. Suponha, você está com o projeto da sua casa, leva orça, por exemplo, a orça com 3 pedreiros diferentes. O pedreiro fecha o serviço, você fecha o serviço por 60 mil para construir sua casa. Suponhamos, um exemplo. E você, na sua cabeça, ele vai te entregar a casa tal qual está no projeto. Ele te fala, não, fica 60 mil para eu fazer esse serviço da sua casa. Aí vai chegando no final da obra, ele fala, fulano, eu não considerei esse e esse serviço. Fulano, vou ter que acrescentar isso, isso e isso. E o que era 60 mil vai virando 65, 68, 70, 75 e vai só estourando o orçamento. E isso é muito bom frisar quando for fechar o negócio com o pedreiro, porque é o que mais acontece hoje em obras residenciais. Você fecha, pensa que está fechando tudo que está programado na sua cabeça e quando vai ver, quando vai executar, vai só aparecendo, aumentando e muitas das vezes extrapola no valor que você pensou, que você guardou, programou para pagar na sua obra. Segundo fator importante, óbvio, mas importante, é saber se o pedreiro sabe executar o serviço. Mas Larissa, ele é pedreiro, ele sabe executar o serviço. Não, nem sempre. Tem pedreiros de assentamento, de piso, pedreiros que são especializados na carpintaria, pedreiros de alvenaria. Então tem vários tipos de pedreiro. Tem um pedreiro que faz tudo. Então assim, analisa se ele sabe fazer o serviço. E por que que eu falo isso? Vou contar uma história que aconteceu com um cliente meu. E ele ia fazer uma área de lazer no fundo da sua casa, contratou um pedreiro, ele disse que fazia o serviço tal, tava precisando de dinheiro, pegou para fazer, foi, subiu as paredes, começou, fez a parte de baixo e na hora de colocar o telhado ele tinha um detalhe diferente. O pedreiro sumiu. Ligou um dia que não foi, ligou no segundo dia. Quando foi se dar conta, descobriu que ele tinha abandonado o serviço porque ele não sabia fazer aquele tipo de detalhe do telhado. E outra história que eu quero contar pra vocês aconteceu comigo. Há 2 meses atrás, eu tava com uma obra pra soltar, inclusive, tava fazendo cotações com mão de obra. E me liga um cara, fala, opa, aqui, tô falando com a Larissa Feitosa. Eu falei, opa, tá sim, quem fala? Não, é porque eu estava passando na rua, ele viu a placa, o meu número numa placa de obra, de uma obra que eu estava executando. Falou, não, se você precisar de uma mão de obra, eu sou mestre de obras, faço isso, 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 você pode contar comigo. Eu marquei de conversar com ele, fui assuntando, dando corda, fazendo perguntas. Eu descobri que ele não era o mestre de obras, ele era assentador de piso. Aí eu fiquei pensando, como que ele vai marcar uma obra, soltar tudo bonitinho que tem que fazer no início da obra se ele só sabe assentar piso, gente? Ele queria me vender uma coisa que ele não fazia. E se eu não tivesse checado com ele, analisado tudo, eu não ia saber isso. Por exemplo, fechava ele na metragem para ele fazer a minha obra e ele não ia conseguir fazer, porque a especialidade dele é assentar piso, né? Então, assim, tem que ser conversado, tem que ser analisado, tem que conferir se ele realmente sabe fazer o serviço. Às vezes você vai apresentar um projeto e passa os detalhes mesmo. Você vai fechar direto com a mão de obra. Olha, essa aqui é pintura tal, esse aqui faz isso, esse aqui, telhado tem esse detalhe, esse piso tem essa paginação, tem isso. E vai destrinchando tudo que você quer fazer de fato. Fala, você já trabalha com isso, você mexe com isso, você dá conta de fazer, sabe me entregar isso aqui? E assim, sabe? Tira tudo que tem pra tirar do cara. Fala, aí vai chegar um ponto que ele vai falar, não, eu te entrego. Não, essa parte eu não faço, então contrata outro pedreiro, outro profissional. E um outro detalhe é a falta de atenção da mão de obra. Esse aqui é um ponto que pega, porque às vezes na correria, geralmente você fecha esse serviço com a empreita, nem sempre é na diária.
Na correria para entregar, vai passando algumas informações, só que tem algumas informações que são de extrema importância. E um exemplo assim bem escancarado, e eu acho que machucou bastante, né, quem contratou essa mão de obra, foi um cara, né, ele passou pra... tava na parte de acabamento da casa dele, ele já tinha comprado todo o piso, da parte de dentro, da parte da área, da parte da garagem. Na verdade eram 3 tipos de piso. E aí o empreiteiro que pegou o serviço passou pro pedreiro de assentamento e ele entendeu errado. E ele inverteu onde iriam os pisos. O piso da garagem foi para dentro da casa. E chegou um determinado momento, era um final de semana, que ele ligou direto pro dono da casa dizendo que o piso tinha acabado. O dono da casa ficou meio assim, porque ele já tinha confirmado a metragem, já tinha feito tudo bonitinho, tinha comprado a quantidade exata e o piso foi colocado de forma errada. Que dor de cabeça e que prejuízo, porque dificilmente o pedreiro arca com esse tipo de prejuízo, né? E não é um prejuízo barato. Revestimento é caro, mão de obra é caro. Então, assim, são pontos que têm que ser levados em consideração. Analisa se o pedreiro é detalhista. Se não é só na correria. Não, tem que fazer isso. Tá, como que faz isso? Como é que tem que ser feito? Analisa tudo. E antes de fechar qualquer mão de obra, para você não ter esse tipo de dor de cabeça. Bom, esse foi mais uma dica de engenharia que aconteceu comigo, né, durante esse decorrer, esses anos de construção. E se atente quando for contratar uma mão de obra. Se você conhece alguém também que já passou por algum transtorno com esse tipo de serviço, com fechamento de mão de obra, compartilhe com essa pessoa, comenta aqui qual foi a dor de cabeça que você vivenciou.